Também o fundo. Já começou? Já. Ah, tá. Bem-vindos nessa madrugada à nossa live do dia sim, dia não. Hoje é o nosso dia sim, dia não do pai. Sejam bem-vindos. Hoje o pai tá aqui do nosso lado, está acompanhando. Adriano. Meu Deus. Ai, gente, hoje o sono tá pegando. Hoje o sono Hoje a gente tá bem mal. A minha cara chega até inchada de sono. O Valdir, seja bem-vindo. Luciano Santos. A tia Aline, a Rafinha Paz, também, Pai do boa Senhor. madrugada. A Rosa, paz. Minha Deus tia, abençoe. tia Adriana. Ah, tia Adriana. Uma parente nossa também. É parente. É Dávila, é parente. Vamos ver, esperar a pessoa entrar. Quem está entrando, uma boa noite pra vocês, uma boa madrugada. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui essa noite para levar a palavra de Deus para vocês, no nosso dia sim, dia não. Aleluia. Aleluia, O glória a Deus. David, boa noite, Boa David, noite, Deus a abençoe. paz. A Jéssica, Jéssica. Melo, Deus abençoe. Graça e a paz. A Lu, Tá boa dando oi? noite. Oi. Paz do Senhor. É a Lu ali do Uhum. Uhum. A Lu de onde? Do Brechó? Ah, o... Luciano. O pessoal tá entrando ainda. A tia Alice também tá aí. Oscar. Oscar também, seja bem-vindo. Bem-vindos, boa Cara, A noite. Thelma. Pronto. A Débora também, seja bem-vinda. Paz do Senhor, irmão. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. A Marlise, boa noite pra quem tá entrando. A Silvia, uma É, boa tia Alice noite. aqui. Ah, então boa Pedrinho, noite. O boa Pedrinho, noite, boa Pedrinho. noite. A Débora, boa noite. A tia Rejane também. A Matheus, tia estamos Rejane. unidos. Um beijo também pro Matheus. Ah, tá. Deu, né? A Débora, amados do Senhor, eu e o Matheus estamos aqui unidos com vocês. Amém. Oi, Amém, boa Matheus. noite. Seja Aleluia. bem-vindo. O Israel. Israel, boa noite. Deus A abençoe. Thelma. Boa Boa noite. noite, Israel. Ah, meu, tá lá aqui mijando. Amém. Acho que dá pra começando já. O pessoal vai entrando aí, depois a gente vai atualizando o que a gente tá falando. Amém. Vamos orar. Vai orar. O Adriano olha pra gente. Vai, tipo. Amém, então. Vamos orar. Peço que todos fechem seus olhos nos lugares onde estão, se possível. Vamos orar, então. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por mais uma madrugada aqui na Tua presença. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui levando a Tua palavra, Senhor, a cada coração, a cada igreja. Agradecemos, Pai, por estar sempre conosco e sempre nos ajudando a entender mais e mais a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos também pelo preparo que o Senhor vem tendo em nós, Pai, para que possamos estar fortes para o que tem por vir, Pai. Agradecemos por cada vida que está aqui essa noite, cada pessoa, cada igreja que está aqui, podendo ouvir da palavra e também podendo compartilhar da palavra. Te agradecemos por tudo, Senhor, e que a palavra venha penetrar no coração de cada um, Senhor, e venha fazer a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 A tia Rejane também tá assistindo ali, a Rejane Rigon. Boa noite, tia Rejane. Ah, minha mãe. Boa noite, mãe. Dá cena pra Cena minha pra mãe. mãe. Cena pra tia Olisa. Oi, tia Olisa. Olha a tia Vilma. Oi, tia Vilma. Pai do Senhor. Saudade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Convido a todos a abrirem a palavra de Deus em João 4:23. Não precisa. Consegue enxergar? Que comentário que ele tá falando mais? Enxergar? Hã? Comentário que, glória a Deus, o Dri tá falando mais. Ah, vocês não gostaram de mim falando mais. A Aline comentou, o Dri tá falando mais, aleluia. Sarah botou aí, mãe? É, a tia Fê que falou, né? João 4:23. A tia Fê que falou, esses dias eu tava lá na minha tia, daí ela falou assim, que só tu fala, não dá nem espaço pros guris. Daí eu falei, olha, se eu não ficar falando e falando e falando, ninguém fala, então eu tenho que falar por mim e por eles, né? É que hoje eu tô com sono, por isso que eu tô falando. Aqui. Como é que é a situação?
Quando eu tô com sono, eu falo mais pra ficar acordado. Ai, minha mente tá muito Também devagar. tá muito lenta. Ela já é, hoje ela tá muito mais. Vamos lá, mortificar as Eu tô obras com o da olho carne. dormindo, eu tô acordado. Mortificar as obras da carne. Amém. E em João 4:23 diz assim, ó: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Amém. O que eu tenho para dizer essa noite é que nós não somos daqui. Por mais que nós estejamos vivendo num plano material, nós não somos daqui. A nossa essência, ela é espírito. Nós somos um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. Amém? Então, nós não podemos nos prender nas coisas que são daqui, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso que está ao alcance dos nossos olhos dura só por agora. Mas aquilo que nós conseguimos plantar nas regiões celestes, aquilo que nós conquistamos nas regiões celestes, são para sempre, sabe? São os frutos que vão permanecer conosco até a nossa ida aos céus e termos com Deus. E em Gálatas 5:25, diz que nós devemos andar e viver em espírito. Porque é exatamente isso. Nós não somos carne, nós somos espírito. Então, seria a mesma coisa que eu tentasse viver uma outra vida. Porque isso não é a minha vida de verdade. A minha vida está baseada no Espírito. O Espírito que Deus nos deu. O sopro de vida que Deus nos deu foi o Espírito. E como a nossa vida não é material, não é de acordo com isso que nós vemos aqui, a nossa vida é espiritual. Então todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas também são espirituais. Tudo que a gente passa reflete no mundo espiritual. Todas as nossas escolhas refletem no mundo espiritual. As nossas decisões, se nós resolvemos orar ou não, se nós resolvemos ler a Bíblia ou não, ou se vamos trabalhar ou não. Seria a mesma coisa que se eu decidisse, eu não vou trabalhar hoje. Isso teria uma consequência. Eu não ia receber o meu salário equivalente àquele dia. Né? Ou seja, toda ação exige uma reação. Como é a lei da física. Né? E isso se aplica ao mundo espiritual também. Todas as nossas ações aqui, elas refletem no mundo espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado com quais batalhas nós andamos travando. Se são, como é que eu posso dizer, se é aquilo mesmo que Deus tem pra gente no momento. A gente vai olhar com essa cara, Adriel. Tá até chorando aqui. Ah, sim, claro. Fiquei emocionado. É por mim. O Luciano Santos botou: somos reflexo de todas as nossas escolhas. Verdade. Exatamente. A pessoa, para ver o nosso passado, basta ver quem nós somos hoje. Né? Que isso, o reflexo de todo o nosso passado é o que nós somos hoje. E no mundo espiritual é exatamente assim. Né? E aí, em Mateus 11:12, diz assim, quer ver? A Dri disse: ele coloca uns palitos nos olhos do Dri. Diz aí, Gabriel, que não, ele tem que matar a carne. Ele tem que matar a carne. Tô mortificando aqui. Hoje a gente tá aqui assim, ó, pela graça do Senhor Jesus e sua bondade, porque, Tô ó, pagando o preço hoje. Mateus, o que eu falei? Mateus 11:12. Jesus Cristo, tenha piedade da minha alma. Amém? Em Mateus 11:12 diz assim, ó, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, o que isso quer dizer? O que vocês acham que isso quer dizer? Interajam um pouco.
meu tempo interage. Tá, eu tô pedindo pra você interagir. Que quando a gente se apodera e a gente toma posse daquilo que Deus deixou, a gente tá invadindo o reino do céu. Só que pra isso a gente tem que conhecer. Eu até anotei aqui assim. Deixa eu achar aqui. Não tem como a gente se apoderar de algo que a gente não conhece. E quando a gente sabe quem realmente Deus é, a gente acaba entendendo quem nós somos também, porque daí é uma questão de intimidade. Não tem como a gente se apoderar de algo que a gente não conhece. E então a gente tem que tomar posse, e é isso, a gente tem que invadir o reino dos céus por aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer. Se a gente sabe quem é Deus, a gente sabe o que ele pode fazer através da nossa vida. Pedro botou, vai nos gerar uma glória eterna. Verdade. Exatamente. Vai gravar, tu não? Vai, Ah, fala você aí. fala, só vou ficar sem palavra. Ah, para, cara. É sério, eu não sei. Vai falar alguma coisa. Não deve ser tão curto assim. Acho que é isso mesmo. Tá certo? Adriel. É sério que você falou, vou ficar sem palavra. Em Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém? Então, uma parte de nós nos apoderarmos seria aquilo que está nas regiões celestes. Amém? Aquilo que o Senhor tem sonhado pra gente. Né? E nós temos que tomar posse disso e brigar por isso. Nós temos que olhar assim, não, isso é meu e eu vou dar a vida por isso. Eu vou agarrar aquilo e eu não vou soltar mais. Amém? Pode dar continuidade a tudo. Em 1 João 2,14. 1 João 2,14. Deixa eu abrir aqui também. Que é mais fácil de enxergar e de achar. 1 João 2,14. Vamos esperar os eu achar. Então, Já achei. eu não achei. Ah, 1 João 2,14. Aqui. Diz assim. Criança, eu escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. amém. Ou seja, quando a gente entende que a gente tem a Cristo, a gente tem muito mais, porque a gente tem um fôlego jovem, que nem o pai tava falando, ou é 8 ou 80, ou tu vive ou tu morre. Não tem só o meio termo do estar existindo. Porque quando a gente passa a só existir, a gente entra num poço muito profundo que é aceitar tudo que vem na nossa vida, e aí é como se a gente já tivesse se dado por morto, mas a gente realmente só tá existindo. Ou seja, é 8 ou 80, ou a gente sente tudo ou a gente sente nada. E aí, então, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos fortes e que a gente já tem vencido o maligno. Porque a gente tem vigor. Ele escreveu justamente para os jovens, que nem o pai estava falando, justamente por isso. Porque nós temos sim o vigor, nós temos sim a força, não só a física, mas também as nossas emoções são muito mais fortes, então a gente vai se atirar de cabeça. Quando um jovem aceita a Cristo, ele é 8 ou 80, ou ele aceita de verdade, ou ele só vai na igreja. E diz que tá indo na igreja, e só. E aí ele vai e continua fazendo as mesmas coisas de antes. Mas quando ele aceita, é radicalmente, é isso ou não é isso. E aí, então, acaba vivendo realmente para Cristo ou não. E quando a gente entende isso, que Deus, na verdade, Ele tá dando a palavra para nós, que nós temos que nos apoderar daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem dito para nós, é justamente porque Ele conhece o jovem. E Ele diz que nós já temos vencido o maligno, que nós, jovens, já temos vencido. Ai, mas o que é o maligno? O maligno, às vezes, pode ser até mesmo aquilo que tem te feito mal, não
necessariamente um demônio, mas vencido esse século, vencido aquelas coisas que as pessoas impõem para nós e a gente não aceita. Hoje nós estamos vivendo em um século onde onde tem depressão e onde tem ansiedade é mato, né? Então, quando nós jovens acabamos entendendo aquilo que Deus tem para nós, a gente consegue vencer. Quando a gente entende que o vigor está em nós, de que a alegria está com a gente também, de que o sonhar está conosco, porque nós somos jovens, nós temos que sonhar. E então a gente acaba conseguindo vencer, porque nós temos sim a força, né? E em Mateus 16, 26. Sabe, pode botar aí, mim? Mateus. Diz assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, às vezes a gente acaba se detendo nas coisas que são passageiras, né? E em 2 Coríntios 4,18 diz que o que a gente não vê é eterno, mas que as coisas que a gente vê, elas passam. E então quando a gente acaba entendendo esses tipos de coisas, a gente entende que muitas vezes a gente se detém naquilo que passa. E aí é que nem diz assim, ó, porque aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que nem ontem eu tava falando com um amigo meu, daí ele até falou, né, que quando a gente às vezes o nosso objetivo na vida é ser rico. Só que quando a gente tem dinheiro, a gente acaba já conseguindo tudo automaticamente. E aí as coisas perdem a graça, simplesmente perdem a graça porque a gente já tem tudo. E se o nosso propósito era ter dinheiro pra gente conseguir ter tudo, e quando a gente já tem tudo, é como se um propósito de vida já tivesse acabado. Sabe? Então, às vezes, meu propósito de vida é só ter uma família. E essa é a minha meta. Aí tu tem a família, o que tu faz com isso depois? Porque acabou, tu não vai além daquilo. Então é por isso que em 2 Coríntios 4,18 diz que o que a gente não vê é eterno. Porque o reino de Deus, ele é eterno. E isso não, a gente não consegue ver, não são coisas palpáveis, mas a gente sabe que existe por uma questão de relacionamento. E então, essas sim são as eternas que a gente deveria se deter. Amém? Pode falar? Não tá. Bom, nisso que o Bel e a Mandinha falaram, o Bel até chegou ali a citar Mateus 11:12. Mateus 11:12 sobre tomarmos os pensar como extrema violência, né? E isso é extremamente verdade, né? Porque se a gente parar pra pensar bem, se a gente não se empenhar pra fazer algo, a gente não vai conseguir. A mesma coisa, vamos supor, aprender a andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta não é só simplesmente tu sair pedalando, tu tem que aprender ou pedalar e assim equilibrar. Tu vai se esforçar para aquilo. Tu quer aprender a tocar violão, tu se esforça para aprender a tocar violão. Qualquer coisa que tu for fazer, tu tem que se esforçar para isso. E é as mesmas coisas com as coisas dos reinos do céu, as mesmas coisas com as coisas de Deus. Se a gente quiser, eu quero muito ser batizado em línguas, faz anos e anos que eu quero ser batizado em línguas. Se tu não buscar isso, se tu não se empenhar, se tu não buscar todo dia e orar e jejuar e fazer isso e se empenhar nisso, tu não vai conseguir. Porque tu não vai estar se sacrificando, como falamos na anterior. Tu não vai estar dando teu sacrifício para isso, não vai estar mostrando que tu realmente quer isso. Por isso que os reis dos céus é daqueles que se apoderam dele com extrema violência. Não violência de sair socando todo mundo. Sou crente, sabe? Eu vou pegar o reino do céu. Mas tu se apoderar disso, tu fala, não, isso é meu, eu vou ser batizado em línguas em nome de Jesus, eu vou ter o dom de revelar sonhos. Vitória, né? E tu se apoderar disso, tu ir em frente disso, tu batalhar por isso, e é como fala, com extrema violência, ou seja, tu mortificar a tua carne, porque a nossa carne sempre vai dizer, não, tu não vai conseguir, não, descansa aí, isso aí é muita coisa pra ti, não, fica aí no teu cantinho. Mas a gente tem que mortificar ela, deixar ela bem calada no cantinho dela e deixar o nosso espírito falar. Deixar com que Deus ministre através do nosso espírito. Que a gente venha a realmente batalhar pelo aquilo que a gente quer, pelas coisas dos reinos, as coisas do reino dos céus.
E como a gente já falou também de ter que muitos jovens têm sonhos, né? Nós temos sonhos. Nós temos que ter E é sonhos. verdade, a gente tem que ter sonho e todos os jovens, todos têm sonhos. Ali em Gálatas 5:24 diz assim, ó, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. É basicamente isso que eu ia falar. Que nossos sonhos podem ser muitos, nós podemos ter muitos sonhos. A Amanda pode sonhar em, sei lá, virar cantora profissional. O Biel pode sonhar em ser um pedreiro. Sei lá, tô fazendo aleatório. Eu posso, sei lá, sonhar de ir à lua, não sei. Mas esses são os nossos sonhos, os nossos planos, não os de Deus. Ou podem ser os de Deus também, nós não sabemos, mas nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus, nossas vontades têm que ser as vontades de Deus. Só que nós também não podemos deixar com que se leve, tipo, a gente não pode estar lá orando assim e dizer, ah Deus, mas qual é a tua vontade, né? Eu não sei, eu tô fazendo tudo certo, eu tô seguindo o teu caminho, mas o que que o Senhor quer? Eu já tive essa dúvida muitas vezes. Eu tinha um propósito de oração que eu tava fazendo uma vez, que era um propósito de fazer uma semana orando por algo específico. E no momento eu não posso revelar por quê, mas era algo específico. E foi até numa noite onde eu liguei pro Pastor Marrone sem querer, tipo, eu tava rolando as mensagens, nada entrando no conversa, o Pastor Marrone só começou a ligar isso, era 4 da manhã já. E aí eu olhei pro Biel, meu celular ligou pro Pastor Marrone, o Pastor Marrone deve estar acordado, só que o Pastor Marrone tava online naquela hora. E aí o Pastor Marrone pegou e mandou mensagem, só que ele não sabia que era eu. Aí ele mandou mensagem pra mim, querido, tudo bem? Eu preciso te ajudar alguma coisa tá te incomodando? Aí o pastor sou eu. Aí ele é o quem? Aí eu, Dria, ele. Aí quando ele falou que ele é assim, eu, pai, agora misericórdia, vai falar pro pai, já vou ficar de castigo já. Aí o pastor pegou e já começou a ministrar umas palavras ali, Deus começou a falar comigo através do pastor Marrone, através daquela situação, Deus começou a falar comigo muito forte. E aí eu peguei e comecei a ficar tipo, meu Deus, foi tudo de Deus, né? Meu celular ligar ali do nada, pastor Marrone às 4 da manhã. E aí o pastor Marrone já falou que Deus quer que tu faça isso, isso, e eu, amém, Deus, amém. E aí o pastor Marrone disse que o Deus queria que eu fizesse um propósito. Eu senti muito forte no meu coração. Aquela hora já tava, não tá chegando mais nada, tava chorando, vem pra lá, lágrima pra cá. E aí eu tinha que fazer um propósito de oração 7 dias seguidos por uma coisa específica. E eu fiz isso. E toda noite o pastor Marrone falou que toda noite depois que eu orasse, que eu tinha que orar às 3 da manhã, nós nem estávamos com o propósito das 3 da manhã, Deus ia me revelar uma palavra e Deus ia falar comigo. E eu tinha que anotar o horário, a data e o dia que isso aconteceu e a palavra que Deus falou. Deus ia me dar uma palavra na Bíblia e ele ia dizer algo em mim, pra mim, no meu coração. E eu fiquei muito teorizado por isso. Eu fiquei tipo, meu Deus, se Deus não falar, né? E agora? O que eu vou anotar no caderninho? Porque a pessoa tinha mandado Não tá eu anotar. Só que ele falou, Deus não. não falou nada essa noite. Ele vai orar. falar contigo todos os dias. Aí eu pensei, tá, amém, então, né? Vamos crer que Deus vai falar. Mas a coisa que aquela história lá de que Pedro tava pescando lá e aí ele voltou, Jesus, não pegamos nenhum peixe. Aí Jesus falou, voltem lá e joguem rede pro outro lado do barco. Ele, mas Deus, Jesus, não sei o que é. Aí Jesus, volta lá. Aí eles foram lá jogar e voltaram com um monte de peixinho. Porque exatamente, obedeceram, né? Se submeteram a isso, acreditaram e tiveram fé. E aí, graças a Deus, os 7 dias Deus falou comigo, amém. E teve várias palavras. E uma delas foi uma noite onde eu tava questionando muito. Porque eu tava com muitos pensamentos e muitos sonhos no meu coração, só que eu não sabia se eram de Deus aqueles sonhos. Se Deus realmente queria que eu fizesse aquilo, se eu tava no caminho certo. Então eu tava questionando muito. E naquela noite eu perguntei pra Deus, mas Deus, o que o Senhor quer pra mim? Por que o Senhor não fala o que o Senhor quer pra mim de uma vez pra eu poder fazer e executar, né? E A aí Deus. ansiedade do jovem. E aí Deus. Explica, né, filho, que tu é diferente do que Ah, é. Como assim? tu é mais ansioso. Tá, sim, eu sou muito ansioso, eu tenho uma ansiedade, eu sou muito 880, como eu já falei nas outras vezes. Se eu for ficar, tipo, com algum sentimento, algo é muito intenso ou muito fraco. Então, se eu, É a mãe da eu gente. sempre tenho uma ansiedade, assim, tipo, primeiro dia de aula, não importa se vai ser ruim, eu fico muito ansioso, não consigo dormir, eu fico assim, apelando pela casa, igual um zumbi. Mas, bom, continuando. Então Deus pegou e falou comigo, ministrou pra mim. E ali em João 16:12 diz assim, foi um tapa assim de. Biel, o Olívio tá dormindo. Foi um rapão de brigadiano juntando as duas pernas em mim assim, eu caindo no chão, essa palavra. Porque lá em João 16:12 diz assim, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu fiquei assim, tipo,
Oh, e aí foi um rapão de brigadiano pra mim na hora, assim, né? Deus falando pra mim. Porque aquilo ali penetrou muito, porque eu tava muito na ansiedade, querendo saber o que que Deus queria de mim, quais eram os planos dele. E aí quando Deus disse isso, eu entendi que as coisas que eu tava tentando apressar algo que não era pra aquele momento, não era pra agora. Tinha coisas que eram pros planos de Deus, só que eu tava tentando apressar. Todos nós temos um crescimento, não adianta eu querer, eu sou bom nisso, sou bom, tipo, sou bom em pintar e já querer sair fazendo obra igual do Leonardo da Vinci, lá do, os caras que pintam bem. Não adianta eu querer sair lá pintando. Não é da Vinci? É, sim. É? Então caçoando. Fez a Mona Lisa. Tão caçoando de Fiz sair já querer sair pintando obras de artes, ou você escrever um texto, já querer sair escrevendo livros, né? Porque todos nós temos um crescimento, nós temos uma etapa da vida onde nós vamos crescendo, vamos Tem evoluindo. que ter etapas, né? São Não, processos que a gente passa. não podemos estar, tipo, no primeiro degrau e já querer pular e sair no segundo lá né, já querer sair voando. Nós temos que ter um preparo, nós temos que aprender, nós temos que crescer. E aí, pra mim, aquilo ali, Deus falou pra mim exatamente isso, que eu tinha que esperar cada coisa no tempo dele, né? Que ele ainda queria me dizer várias coisas, mas que eu havia de esperar. E foi exatamente isso, porque mês depois virando o ano, no retiro que nós tivemos agora, que foi uma benção, Deus pegou e me disse várias coisas que eram o que eu estava questionando nesse dia. Foi respostas pra mim depois de uns 5, 7 meses, entendeu? Então foi exatamente o tempo de Deus. Porque naquele momento eu realmente não ia estar preparado para receber aquilo e eu ia desperdiçar aquilo. Deus poderia me dizer, Adriel, é isso? Tá, era só isso. Porque eu não estava preparado para aquilo naquele momento. Não adianta eu já querer pegar uma arma no quartel e sair atirando se eu não sei manusear ela. Vai dar errado e eu não vou saber o que fazer e posso acabar ferindo alguém com aquilo. E é isso, é basicamente isso. Os planos de Deus para nós sempre vão ser maiores. Nós temos sempre que ter uma expectativa maior e ter fé, mas também estar preparado para esperar o tempo de Deus, não o nosso tempo. Porque nós somos ansiosos, nós sempre queremos a coisa para agora. Mas às vezes Deus não quer que as coisas sejam para agora, mas sim para depois, ou para ontem, ou coisas que já era para te ter feito, mas Deus está esperando que tu esteja preparado para fazer aquilo. Então é basicamente isso. E quando às vezes, tipo, até mesmo os pastores na igreja falam, né? O pai, o pastor Marrone falam: quando chegar em casa você vai orar pela tua família, pelos seus cômodos. Isso também é se apoderar daquilo que Deus deu na vida deles. Uma vez o pastor Marrone disse que eu tinha que chegar em casa e me ajoelhar no meu quarto e orar, porque Deus ia erguer um altar e muitas coisas iam mudar a partir dali. E aí eu cheguei em casa e eu fiz isso. E aí eu falei com a mãe. E tem coisas que não dá pra dizer que são coincidências, porque eu não acredito em coincidências. E aí eu cheguei em casa, eu falei pra mãe, e a mãe disse que ela tava orando, e ela sentiu que ela tinha que... E o pastor disse que eu tinha que orar ajoelhado do lado da minha cama. E a mãe disse que ela tava orando e ela sentiu que ela tinha que ungir do lado da minha cama, o chão do meu quarto. E aí, isso foi antes de eu chegar e contar pra ela, porque eu só contei pra ela depois que eu já tinha feito. Ou seja, eu tomei posse daquilo que o pastor Marrone tinha me dito que ia mudar. E realmente começou um processo ali na minha vida muito grande. Foi um altar que eu ergui no meu quarto. Que nem que ele já viu aquele filme O Quarto de Guerra. E era assim que eu tava me sentindo. Eu tava me sentindo aquela velhinha orando. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar posse daquilo que os pastores também dizem, porque se eles estão falando é por direcionamento de Deus. E quando a gente não acredita nele, a gente está duvidando daquilo que Deus deu para eles. E então a gente tem que, sim, se ele falou, quando chegar em casa você vai orar porque vai mudar. A gente tem que tomar posse daquilo. Todas as vezes que o pastor Marrone orava e falando, tu tem que tomar posse de que Deus está transformando a tua mente. Aí eu falava, então ele está transformando a minha mente. Mas toda vez em que vinha alguma coisa assim na minha cabeça de pensamentos ruins, pensamentos que iriam me levar a ficar triste, eu falava não. O pastor disse que Deus estava transformando a minha mente, então ele está transformando a minha mente, eu sou uma nova pessoa e esses pensamentos não pertencem mais a mim. Então a gente tem que tomar posse disso, sabe? Não é porque, que nem a live passada, a gente estava falando sobre perdão. E não é só porque a gente não sente às vezes que a gente liberou o perdão que a gente não perdoou, porque o perdão ele é uma escolha.
E então, às vezes, a gente vai ficar com raiva da pessoa que deveríamos estar perdoando. E não quer dizer que é um processo, sabe? Tudo é um processo. Então, a gente tem que tomar posse dessas coisas. Ai, mas eu já perdoei sim, em nome de Jesus. Eu começava a vir os pensamentos, já perdoei sim, em nome de Jesus, eu perdoei. Ah, eu era uma pessoa, mas eu sou alguém tão depressiva. Não, eu não sou mais uma pessoa depressiva, em nome de Jesus. A gente tem que tomar posse dessas coisas assim, e também quando os pastores falarem, é por direcionamento de Deus, não é coisa da cabeça deles. E a gente tem que saber tomar posse. Isso também é se apoderar do reino dos céus com violência. Porque isso é ir totalmente contra a nossa natureza. Eu queria falar, tipo, Lê o comentário da novela. vamos ver. Alguém chegou ali. Ei! Opa, cheguei. Amém, glória a Deus. No quarto de guerra, fala. É verdade, no quarto de guerra Deus fala e responde. A maioria das lutas que eu tive, orações e tudo que foi quando Deus falou comigo, onde eu chorei muito, onde eu gritei, onde eu berrei, onde eu acordei todo mundo da casa, foi no meu quarto. Que. Vou ter que contar agora, eu falei, né? Eu tava orando um dia no meu quarto e daí Deus falou assim, procura por uma pessoa tal no YouTube. E era um nome bem bizarro, assim, bem desconhecido. Deixa eu lembrar. Agora não vou lembrar agora, mas se lembrar eu falo. E aí eu peguei e fui procurar, né? Que nome estranho, assim. E quando abriu aquilo ali era um cantor gospel, mas de um estilo de música diferente. Era aquele estilo... Qual é o nome? Que tipo de música que é lá mesmo? Eu acho que é sertanejo. É, tipo... É, sertanejo. É um sertanejo, assim, só cristão. Só que é muito antigo mesmo. Meu Deus. E aí eu peguei e comecei a ouvir, só que a letra, assim, é uma letra muito forte, extremamente forte. Se eu achar, depois eu peço pra me botar pra vocês ouvirem, buscar o cantor, porque, Deus toca. E aí eu peguei e comecei a ouvir, comecei a chorar, só que eu não contive o meu choro. Aí eu comecei a chorar. Aí uma hora eu acordei com alguém me dando um... Tipo, não acordei, mas eu parei de orar e com alguém me dando uns tapas. Eu olhei, era o pai, assim, o que foi, Deus, que tá chorando? Aí tava o pai e a Amanda na escada. Não, primeiro, mano, eu dei um pulo. Eu dei um pulo. Tipo, eu saí Imagina, da 4 cama. horas da manhã. Eu só saí da cama e fui correndo, subi a escada. Eu tava dormindo, eu fui muito no automático. E aí eu subi a escada assim, daí eu vi o Adriel ajoelhado, tá orando, né? Tá. Daí eu desci. Daqui a pouco veio o pai também e subiu. Daí ele, meu. Só que eu tava orando, tava sendo muito tocado pelo Espírito. Se eles se ajoelharem e orarem comigo, me tiraram da unção. Claro. Se eles se ajoelharem e orarem comigo, a gente Tu já acorda os caras fazia no um meio jejum. da noite. Claro. E quer que a gente Não. te trate Quem mal. tirou da unção foi tu que tirou a gente da unção. Tava todo mundo dormindo. É como o pai sempre fala, tem gente que acorda pensando, demônios, quando vê Deus Deus querendo que vocês abençoa os orassem seus também. enquanto dorme. Tava sendo Exatamente, abençoado e tu cara. acordou, gente. E eu Imagina, tava pode ter cortado acordado. minha bênção no meio. Não, eu tava acordado guerreando, Jesus já fala lá, né, orar e vigiar. Quando Jesus subiu ao monte, o que o discípulo tava fazendo? Tava dormindo, aqui que chegou os caras lá já com as espadas, Pedro cortou a orelha de um, caiu, Jesus botou de volta, as coisas que aconteceram. Poderia ter tudo sido evitado se eles estivessem orando, tava orando, vocês estavam Mas se eles não dormindo. tivessem dormido, nada disso teria Imagina acontecido. se Mal quando eu ia vocês- ter a orelha Se cortada, vocês eu ia ter tivessem visto o milagre de acordado Cristo. orando comigo, Imagina. poderia ter descido uma legião de anjos aqui, Cara. poderia estar todo mundo cantando louvores a Deus. Continua. Acordar livre. Olha, Vai todo mundo acordar livre aí, cantando guri, ali. vai. Coitado dos vizinhos. Pô, continuando, glória a Deus. Aleluia. Como ele tava falando, né, nós temos que esperar em Deus e tudo. Teve uma época, um dia, onde a presença de Deus tá muito forte. A gente tocava treino, a gente tava lá na igreja, mas eu tocava carrom. E aí eu tava aqui, assim, eu comecei a chorar. Nossa, tô patifando já. Eu tava tocando assim, e aí eu comecei a chorar muito, chorar, porque eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a sentir Deus ministrando comigo, e daí era pra mim ter falado em línguas naquele dia, era pra mim ter sido batizado em línguas. Mas eu não acreditei, pra mim aquilo ali era só mais uma coisa, tipo, era só coisa da minha cabeça, era coisa que não era de Deus, sabe? Eu pensei, vou começar a falar aqui, mas pode ser que seja mentira e eu não, né, esteja falando besteiras aqui. E aí quando eu parei ali de orar, a mãe tinha até botado a mão por mim, orou, mas eu tava chorando, pensando que era coisa da minha cabeça. E aí quando eu cheguei em casa, a mãe falou, tu duvidou e tal, mãe, duvidei. Ela falou, pode ter sido batizado em línguas, tá, Seu credo. E eu fiquei muito mal, porque não pelo jeito que a mãe falou, mas porque eu não acreditei, sabe? Eu poderia ter falado em línguas e eu tava ali, até o pai falou que tinha sentido, todo mundo sentiu que eu ia ter falado em línguas e nem eu não senti.
E aí eu fiquei muito decepcionado, fiquei muito chateado, muito mesmo. E aí eu peguei e comecei a buscar por aquilo, comecei a buscar, tipo, não vou aceitar isso, eu vou orar, então vou buscar porque eu não vou aceitar. E aí eu comecei a orar, batalhar, jejuar no meu quarto de guerra lá, orando. E aí uma noite eu lembro que já tinha passado umas 3 semanas, quase um mês já, uma noite Deus pegou e me deu um sonho muito forte. Onde eu e a Mandinha, as pessoas, estávamos sentados ali no sofá, isso foi um sonho, nós estávamos sentados ali no sofá, e aí a gente tava orando junto, eu e ela assim, e aí a Mandinha pegou e disse pra mim, Padre, que agora é a tua hora, eu comecei a falar línguas no sonho. E aí então vai ser isso, vai ser com a Mandinha. Então eu comecei a buscar. E aí depois desse sonho se passou. Ah, escolhida. Oi, Amandinha. Depois. Até eu aproximei dela mais, assim, sabe? Tipo, comecei a me Interesseiro. dar melhor. Querendo minhas revelações do Espírito. Depois disso passou tipo um mês e aí tinha uma vigília da igreja, Deus me perdoe. Porque eu não queria ir nessa vigília. Eu pensei. Também não queria. Eu pensei. Eu pensei assim, não quero nessa vigília, mais uma vigília, tipo, tu tá orando assim já. O pastor vem orar por ti, bagunça teu cabelo, tu, pastor, aí tu tá aqui assim já. Né, te aguentou pra vigília, e aí eu tava com sono, e aí eu, não me lembro, como eu disse, né, nas últimas lives que a gente fez, eu disse, né, que a gente não pode deixar se falar pelos nossos sentimentos, e naquele dia eu não deixei me abalar pelo meu sentimento, né. E aí eu comecei a orar e tal, e deu uma hora assim, eu olhei pra Mandinha, a Mandinha tava assim. E aí eu peguei e, eu vou ter que abraçar a Mandinha, senti de abraçar a Mandinha. Tava dormindo. Não, tava orando. Tava dormindo de pé. Eu sou uma mulher de unção, vou ter que abraçar a Mandinha, vou ter que abraçar. E daí eu peguei, eu abracei a Mandinha e eu comecei a chorar. E na minha mente, não de voz, assim, eu peguei e falei assim pra Deus, assim, ó. Foi bem isso que eu falei. Porque foi de mente, né? Mas eu falei pra Deus pra que a Mandinha falasse pra mim falar, se fosse pra mim falar em língua. Acho que deu a entender, né? Que era pra Mandinha dizer, fala, Dri, se fosse pra mim falar em língua, se fosse aquele momento. Mas falei em tudo pensamento, igual deixa vocês eu contar viram. minha parte agora. Não, espera, não acabei. Ah, Não, tá. nem falei em línguas ainda, já que eu sabia a pessoa do Sim. negócio. Que daí tem que falar exatamente. que daí aconteceu comigo. Entendi, tá falando. Aí o Adriel tava lá, né? Eu lembro que meu cabelo ficou cheio de ranho. Mas... Detalhes super legal pra contar. Aí tá. Daí a gente tava orando ali, assim, daí eu comecei a sentir uma inquietação dentro de mim, que eu comecei a passar mal. Que eu comecei a me sentir inquieta. Porque começou a vir uma voz na minha cabeça, e a voz... Eu não sou esquizofrênica, era Deus falando comigo. Aí começou a vir uma voz na minha cabeça, assim, que começou a falar assim, ó. Diz pra ele falar. E eu orando pro Adriel lá, e eu, cheio. Aí tá, que nem o pessoal da casa diz, cheio. Daí começou a vir a voz assim. A voz falava, né? Fala pra ele falar. Daí depois eu, tá, eu vou falar, né? Que o máximo que vai acontecer é nada. Aí eu, tá, fala, Adri. E aí quando a Mandinha falou pra mim falar, na hora assim, e daí eu já senti, tipo, aquele fogo do espírito vindo assim, sabe, tipo Avatar, eu já senti aquele negócio subindo assim, e daí eu, agora. E aí quando é engraçado, só que muito bom, porque quando tu vai falar, não sai tipo o teu português normal, assim, sabe, não fala assim, Jesus. Tu sai a língua assim diferente, sai a língua dos anjos, e naquilo eu comecei tipo a falar. Foi algo meio estranho, porque como foi a primeira vez, tipo, foi muito bom, só que comecei a falar, tipo, randala, e ficou só no randala, tipo, o tempo todo eu fiquei no randala, ligando a moto ali, randala, e ficou nisso um tempão, e foi no randala, mas eu falei línguas e foi igual o sonho. E aí, como eu disse pra vocês, né, os nossos sonhos são muitos, nossos pensamentos são vários, mas é tudo um tempo de Deus. Deus tinha me dado aquilo e eu não acreditei, como a Mandinha falou. Muitas vezes nós não acreditamos, né? Nós não tomamos posse. A gente não toma posse daquilo que é pra nós. E naquele momento eu não tomei posse. Então Deus teve que ver se realmente eu queria aquilo novamente. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse ido atrás disso, eu não teria ganhado isso. Deus não teria me dado isso. Porque eu tomei posse. Eu fiquei várias semanas e vários dias orando todo dia, toda noite, buscando sobre isso, buscando, pedindo, tomando o reino dos céus, né, com extrema violência. E eu fui e me esforcei por isso, eu tomei com extrema violência, né, como diz a palavra.
E aí Deus me deu esse sonho e foi uma confirmação pra mim. E aí eu não pensei assim, então se vai acontecer, então eu vou parar de orar, só vou esperar. Não, foi aí que eu peguei e me deu um gás pra me orar mais ainda e pra me buscar mais ainda. Que jovens sois Porque, fortes. exatamente, eu tenho gás, eu tenho a energia, eu sou forte, eu sou magro, mas eu sou forte. Eu sou rápido, então nós temos energia pra buscar, pra ter essa sede. Nós podemos ficar a noite inteira acordado orando. Nós não, né, nós podemos ter sono, mas nós sabemos que no outro dia a gente vai poder dormir, né? Ainda mais essa quarentena que ninguém tá fazendo nada em casa. Aproveita pra ficar uma noite inteira orando, depois tu dorme a tarde inteira. Entendeu? Vamos buscar para aquilo que tu quer. Não quer dizer que só porque tu tá em casa que tu não pode ser batizado em línguas orando no teu quarto, que é o teu canto de guerra. Eu Não não quer fui na dizer que igreja. tu pode, porque eu não tô no prédio, eu não vou ganhar o Espírito Santo, Deus não vai vir no meu quarto, não. Porque diz, né, que nós devemos ir no nosso canto e orar. Onde é que diz isso mesmo, pai? Que na nossa batalha, no nosso... Tem um versículo que diz que fechar a porta do quarto. Eu vou ver. Acha, né, por favor? E aí, não quer dizer que só porque você não tá no prédio que nós não podemos ser tocados, que Deus não possa vir no nosso quarto e nos tocar. Teve uma experiência muito forte também que teve comigo. Eu gosto bastante disso porque Deus sempre fala comigo. Quando eu peço, quando eu tô com dúvida, eu busco e Deus fala comigo, porque é isso que nós temos que fazer. Tem pessoas que chegam assim a hora onde Deus fala comigo porque Deus não falou naquele momento, a pessoa para de buscar pensando que Deus não vai falar mais. Só que Deus quer ver o quanto tu realmente quer isso. O quanto tu realmente quer ouvir a voz dele, o quanto tu realmente quer saber o que ele quer pra ti. Se tu não buscar, se tu não se esforçar pra ter aquilo, tu não vai ter, que Deus não vai te dar aquilo, porque Deus vai ver assim, ele não quer realmente isso, então por que que eu vou dar, né? Então nós temos que buscar, nós temos que se esforçar. E aí teve uma noite, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Mateus 6,6, abre aí. Mateus 6,6, abre aí, por favor. Meu Mateus foi pra vala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É exatamente isso. Um comentário que eu tava pensando aqui agora. Às vezes a gente se detém tanto só no prédio, igreja, que a gente acha que todas as nossas experiências espirituais, elas têm que se dar início lá. Isso Jesus fala. Só que, na verdade, não. Elas têm que... Porque a palavra de Deus diz andai no Espírito e viver no Espírito. Se a gente anda e vive no Espírito, as nossas experiências têm que se dar em casa também. No nosso quarto, no nosso íntimo. Não só dentro de um templo, dentro da igreja. Nós somos a igreja e é isso que Deus tem frisado muito no meu coração. Nós somos a igreja. Então, a gente acaba se detendo às vezes que as nossas experiências com Deus têm que se dar dentro da igreja. Não é só porque fulaninho foi batizado no Espírito Santo dentro da igreja que a gente também vai. Por exemplo, quando a primeira vez que aconteceu essa experiência comigo foi em casa. Eu tava no meu quarto orando com o pai. Eu lembro isso. E foi num dos momentos em que eu nunca tive medo de dormir sozinha. Eu nunca tive medo de dormir sozinha. Ó, tá acusando. É que Olha aqui, ó. dá Olha pra o que tá falar. escrito aqui, ó. Mateus 7:1. Não julgueis. Para não ser julgado. É. Eu vou contar pra vocês. Dá pra falar? Fala, mano. É que assim, ó, eu nunca tive medo de nada. Assim, tipo, do escuro, de ver coisa no escuro. Eu nunca tive, né, mãe? Não. Não me lembro, nunca me lembro de ter tido. Levava os guris no banheiro, né? É, isso que eu vou contar agora. Daí, só que, tipo assim, ó, eu sou mais nova que o Biel, né? E aí, o Biel me acordava, 4 anos e meio de diferença, É quase. 3 anos É, de 3 anos diferença, mesmo. mãe. É 3 anos. Daí o Biel me acordava de madrugada, gente, pra ir no banheiro com ele, porque ele tinha medo. E eu não tinha, tipo, o Biel com 6 anos, eu tinha 3. E eu me lembro que ele me acordava pra ir no banheiro com ele, porque ele tinha muito medo. Aí, às vezes, eu vou ir no banheiro fechar a porta, mas tu fica me esperando aí, tá? Aí ele fechava a porta, eu ia me deitar. Aí ele vinha me acordar, tu nem me esperou. E aí, eu nunca tive medo de nada, assim. E o Adriel também, às vezes, eu tinha que ficar inventando umas musiquinhas pra te dormir, né? Eles Aí- faziam um culto pra mim. O Biel lia a palavra e a Amanda cantava até eu dormir.
Daí a gente tinha que ficar fazendo isso até o Adriel dormir. Tem sapo na Porque- mão, aí, Amanda, bah. Quê? A tia botou ali, ó. Pega até sapo na mão e barato. Ah, é verdade. Eu sou uma mulher corajosa. Daí eu tinha que ficar cantando pro Adriel também. Eu cantava pro Adriel dormir. Aí eu tinha que ir no banheiro com o Biel quando ele era pequeno, porque ele tinha medo. E eu nunca tive medo de nada. Só que teve uma época que eu comecei a, tipo, Posso a me ter defender? medo. Posso me defender? Pode, Gabriel, pode. Tá, muito obrigado. Tá, pessoal, só pra vocês saberem. Em minha defesa, quando eu era pequeno, A casa era muito escura. tá? Não era que era muito escuro. A gente morava na igreja. E aí. É, exatamente. Aí acontecia muita coisa lá. E aí eu peguei medo por causa disso. Tá, outro tempo é assunto pra outra live. Não, mas aí é pano pra Diz que manga. em outras lives, outra live. Acompanhe que vocês vão ficar Exatamente, No acompanhe. próximo episódio. Não perca os próximos No episódios que próximo saberás. episódio. Sem ser no próximo. No mesmo horário, Tá, continua. no mesmo Eu Face. tenho que falar também. Tá, Vai, enfim. mano. Daí, onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. Daí eu nunca tinha Em medo casa. de nada. Daí eu nunca tinha. Mas naquela época eu tive uma experiência muito ruim, assim. E aí eu comecei a ter medo, gente, do nada, assim. Eu comecei a ter muito medo, muito medo, muito medo. E às vezes, quando minhas emoções são muito fortes, elas se refletem no meu corpo. Daí eu começava a passar mal. Aí eu começava a ficar com ânsia de vômito, a vomitar. Aí o pai tinha que ficar o tempo inteiro comigo até eu dormir. Porque eu acho que todo o medo que eu nunca senti na minha vida, eu senti naquela semana. E aí o pai começou a orar comigo e tal. Aí num desses dias que eu tive essa experiência, eu fui batizada assim no espírito. E aí depois eu comecei a dormir bem. E foi bem louco assim, ou seja, não precisa tá... Bem Empolgante. Foi bem louco, Top. empolgante. loucura. A gente não precisa estar dentro de um prédio pra sentir a presença de Deus. Se a gente buscar em casa, a gente consegue também. Sabe como é que... Porque os discípulos naquela época, eles não tinha que nem a gente tem hoje, assim, de ter só igreja, só igreja, só igreja. Não, eles entendiam que eles eram a igreja, por isso que eles tinham experiência, eles tinham intimidade e andavam com Onde Jesus. eles iam, né? eles levavam a palavra como a igreja. E as coisas aconteciam na rua, as pessoas eram curadas, eram libertas, eram salvas. E aí você pode falar. Ah, né? tá. Eu tava dizendo, eu também, nessa época que eu tinha muito medo do escuro, eu chamava às vezes a mãe de pra deitar comigo. Não adiantava muito, porque a mãe dela me xingava, tipo, ela tá contando só a parte boa pra vocês. Mas ela não A conta parte boa. quando eu tava com medo, eu chorava, eu via uns bichos meio bizarros, aí a Amanda, Del, vai dormir que eu quero dormir, não tá vendo que eu tô querendo dormir Não, aqui. mas no final eu sempre orava e ficava contigo, ficava cantando, até música eu fazia pra ti, Adriano. Não, isso aí é... Vai além, vai além. E aí teve que vir o Espírito Santo, né, pra me curar disso. Porque uma Que a minha irmã era noite... imprestável, não me ajudava. Que uma noite eu tava aqui deitado. Nossa, vocês não vão conseguir ver agora, eu tava falando assim pra vocês verem, vocês sabem. Tá aqui, atrás tem a escada e tem um espaço. E aí é que eu tinha deixado no meu colchão, porque a mãe não deixou eu botar dentro do quarto dela, não lembro por quê. Não tinha espaço. Não tinha espaço, diz a mãe. E aí eu botei aqui o colchão na sala e a Amanda dormiu do lado da mãe, porque o pai trabalhava. Amanda sempre privilegiada. Nada a ver. Era uma vez pra cada um. assim. Ó, os casos de família. E aí o pai tinha saído pra trabalhar, porque o pai trabalhava à noite e tal, trabalhava bastante. E aí a gente revezava pra dormir com a mãe e o Gabriel, ele dormia... Onde é que tu dormia? Não faço ideia. O cara. Gabriel, eu acho Não, que ele não. nem existia em casa. E aí a gente tava dormindo, tipo, não dormindo porque eu tava com muito medo de ficar sozinho. Ainda mais, tipo, na sala, sozinho, de noite, imagina isso no quarto ou na Do sala. lado da minha porta. É que tem do lado da Do porta. lado velho. da porta. E aí eu peguei e tava com muito medo, né? E aí eu peguei e falei pra mãe, ai, eu tô com muito medo de dormir aqui, mãe. Aí a mãe falou, então, ora pra que Deus desça e fale contigo e tal. Que loucura. Aí eu, hein? vai, se Deus não descer, é a hora aí, tá. É, orava. E aí eu peguei e orei assim, né, chorando, só que em voz alta, eu quase gritando. E aí eu pedi, Deus me por favor, eu tô com medo. E isso eu tinha, acho que uns 10 anos, né? Acho que eu tinha uns... Não, tinha... Tá, não, Adriel, foi- enfim. Tá, eu tinha uma idade baixa, hein? E aí eu peguei e orei pra Deus, e naquele momento eu senti muito forte mesmo, assim, tipo, muito forte. Que Deus havia descido e tava ali na minha cama, tanto que eu senti a presença dele, tipo, ali comigo, sabe? E aí eu tava tentando ouvir, só que, tipo, quando o Espírito Santo desceu ali, a Amanda e a mãe começaram a gritar igual louca. Tipo, começaram...
e gritar e, tipo, tentando ouvir o Mal, o cara Espírito ficava Santo. mais medo ainda. E aí elas começaram A a gente falar tava línguas. orando, a gente não tava Você tava gritando. gritando, começaram a falar umas línguas estranhas ali. O André mandou a gente ficar E quieto. aí, não, nunca eu cheguei na parte da história ainda. E aí a mãe pegou e começou a trilha, o que que Deus tá falando? Como é que eu vou ouvir? Deus tá gritando. Aí eu... Porque eu tentando ouvir ele, que Deus tava falando. Adriel, para. Chorando e gritando, e eu tentando ouvir ele sentado na cama. E aí a mãe, Tri, o que que Deus tá falando? Eu, por favor, parem de gritar que eu quero ouvir. E aí a mãe e a Amanda pararam. E aí naquele momento que elas pararam, Deus falou comigo. E veio uma imagem de como se Deus estivesse me abraçando. E aí naquele momento eu senti realmente a presença de Deus, como se Deus tivesse... Eu senti um aconchego, sabe? Sabe quando você tá muito triste ou muito mal e tu vai lá e abraça tua mãe, teu pai, e tu se sente muito bem. Ou tu abraça o pastor ou a pessoa que te faz bem e tu sente aquele aconchego, aquele quentinho no coração. Foi exatamente aquilo, só que 10 vezes melhor. Quentinho no Eu sou um filósofo, cara. Ah, que lindo, cara. E aí eu senti muito forte a presença de Deus, assim, sabe? Me senti muito amado naquela hora. E aí eu senti um amor tão grande, uma presença tão grande que naquele momento eu não tive mais medo. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. E aí naquele momento Deus pegou e falou pra mim não ter mais medo, que Ele tava comigo. E aí Ele falou que tava segurando minha mão e veio uma imagem, tipo, uma visão na minha mente de Deus segurando a minha mão. E naquele momento eu não tive mais medo. Eu consegui dormir melhor de noite. Claro, às vezes eu tinha um medo ou outro, mas eu conseguia dormir melhor à noite. Eu ainda tinha um pouco de medo do escuro. E aí, em outro retiro, Deus pegou e deu uma visão, Pastor Marrone, onde alguém que tinha muito medo com o escuro e segurava uma lanterna, a lanterna se apagava e surgia um fogo. E Deus pegava e dizia que aquele fogo era ele e que O fogo nunca para. nunca estaria, e que a pessoa nunca mais estaria no escuro. Porque o nosso fogo, a nossa luz é Deus. E enquanto a gente tem Deus, enquanto a gente tem o Espírito Santo em nós temos luz. Nós não podemos temer ao medo, porque nós temos luz. Deus está refletindo a luz deles em nós. Nós continuamos sendo luz em meio à escuridão. Então eu não podia ter medo, não podia ter medo do meio do escuro. 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés. Eu e tô luz para falando meus da caminhos. lâmpada para meus pés. E aí eu me lembro que no retiro a gente tinha que dormir com a luz apagada. Eles apagavam, tipo, todas as luzes lá nos quartos e a gente tinha que dormir. E aí eu pedi pra mim dormir com o Biel, e aí acabou que dormiram na cama que eu ia dormir, o Biel ficou com outro guri lá e eu tive que ficar do outro lado lá do quarto. Então eu tive que dormir numa cama. Pai. Não fiquei com o quê? Por que o pai? O pai foi dormir no quarto lá dos pastores, junto com os pastores, todos os guris dormindo, todo mundo junto. Não foi no Laranjal? Não, Que todo mundo dormiu em beliche? sim, foi lá. Então. Nunca dormi com o pai, tive que ficar lá até o Mauro lá, Esse aí que pijaminha. ele tá falando foi É o lá dos de jovens. Taquara. Foi dos jovens. Ah, lá. na Taquara, tá. E aí eu lembro que eu tive que dormir sozinho naquela cama. E aí eu lembro que eu pegava meu celular, porque eu fui o único que não tinha entregado o celular, tipo, só entregava quando na hora do culto eu botava o celular. E aí eu deixava o celular ligado com a luz pra cima, pra pelo menos ficar olhando a luz ali, tipo, dar uma tranquilizada. E aí eu lembro que uma vez o monitor, que era o tio Mauro, ele pegou meu celular e mandou eu dormir. E aí eu fiquei tipo... Bacana. Eu não vou dormir. E aí depois daquele dia aconteceu isso. E daí eu consegui dormir de noite direitinho, na paz. E aí eu comecei a dormir em casa com a luz tudo apagada e tudo. E aí foi depois disso que eu fui curar totalmente. Mas como a gente tá dizendo, não precisa estar no prédio, não na igreja, porque nós somos a igreja, não precisa estar no prédio para Deus te tocar. Claro, vão ter coisas que vão acontecer no meio da comunhão da nossa igreja, no É meio, essencial, né? que é essencial, que nós estamos ali no meio, ali que vai acontecer, só que pode ser que não aconteça em ti, mas aconteça em um todo, porque quando Deus se manifesta ali no meio, todos começam a sentir a presença de Deus, porque Deus começa a tomar o ambiente. Só que quando nós estamos em casa, quando nós estamos no nosso quarto, nós somos a igreja e nós temos que orar como igreja. E Deus sempre vai descer ali, e se Deus, tipo, Deus não falou comigo hoje, continua buscando, porque Deus quer ver até onde tu vai, se realmente tu quer isso. Nós temos que buscar as coisas do alto, né? Nós temos que tomar com extrema violência, como diz essa palavra. E é isso que eu acho que basicamente nós tínhamos pra falar. Vocês têm mais alguma coisa pra apresentar? Não dá mais tempo. Então, não, tempo dá, as pessoas, a gente já foi tantas quatro. E, bom, acho que é basicamente isso. Nós temos que buscar as coisas que estão lá do alto, temos que nos esforçar, nós temos que nos sacrificar para buscar as coisas de Deus.
Se alguém aí quer ser batizado em línguas, busca isso, não para de buscar, Ou continua até buscando. mesmo sentir a presença de Deus, É, né? se tu só quer Porque- sentir. E se Deus não fala contigo em voz, tipo, ai, meu filho. filho, eis-me aqui, eu, Deus. Aquela voz doce, tipo, como mel que fala na Bíblia. Deus pode falar contigo através aqui, ó, da palavra. Ou através de alguém. Ou através de alguém. Mas a gente tá falando, né, ali, tipo, a pessoa não vai acordar no teu quarto, sabe? Tipo, a gente tá pedindo. Vamos usar um exemplo mais simples aqui. Fala. Se aconteceu sobrenatural, mais sobrenatural de sobrenatural, glória a Deus. Mas nós estamos pedindo sobre o sobrenatural. Ore, jejue, né? Busque por isso. Porque Deus pode falar contigo através da Bíblia, pode falar contigo através de algo mínimo, talvez até mesmo, de, sei lá, de um passarinho que passa, de uma joaninha que pousa. Deus pode falar contigo nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Deus está presente. Nós só temos que ter nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos, para que o Espírito Santo venha ministrar em nós. Temos que buscar, temos que tomar com extrema violência. E não, se Deus não falou hoje, pode ser que ele fale amanhã ou depois de amanhã. Tudo é no tempo de Deus. Nós temos que saber esperar e buscar. Esperar o tempo de Deus. Nós temos que aprender. Não o nosso tempo, mas sim o tempo de Deus. As coisas de Deus são muito preciosas, ele não vai dar assim pra qualquer um. Deus não vai sair dando assim. A gente tem que provar que Nós temos que provar que somos merecedores. Tem uma mensagem que eu preparei há um tempo que o nome é O Silêncio de Deus. Eu gosto de dar nome para minhas mensagens, assim, sabe? Tem um títulozinho no cabeçalho. E é O Silêncio de Deus. E muita das vezes, quando a gente acaba não escutando a voz de Deus, mesmo que tenha tudo certo na nossa vida espiritual com Deus e a gente não escuta a voz dele, às vezes é ele falando através do silêncio, que é para ver para onde a gente vai correr. Se a gente vai correr para os braços dele ou se nós vamos retroceder o caminho e voltar ou tomar um caminho diferente. E se nós tomarmos a atitude certa, que seria basicamente correr até os braços do Pai, nos aproximarmos dele e tomarmos o caminho dele, toda a nossa vida muda, não só espiritual, mas também fisicamente. E às vezes Deus faz isso justamente para nos provar para ver se realmente é aquilo que a gente quer. Temos que provar ser merecedores da graça. Exatamente. E outra coisa, partindo nesse princípio, a aprendizagem dói, correto? Sempre quando a gente vai aprender alguma coisa, sempre machuca um pouco. Por exemplo, tu falou de tocar violão. Pra gente aprender a tocar violão, tem que abrir os dedos, tem que ter uma certa flexibilidade. Isso dói pra criar. Tem que ter os calos na ponta dos dedos e isso dói muito também. Né? Porque as cordas são de aço, então machuca muito. Então, até calejar, até parar de sentir dor, demora um tempinho. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente cai muito. Então, a gente se machuca muito. Então, a aprendizagem dói. Assim como o silêncio de Deus também pode doer pra gente. Mas só que isso é para nos ensinar para onde que nós devemos correr. Então, amém? Amém. É isso. Nós temos que buscar, não deixar de orar. Se Deus não falou, Ele vai falar. Ele quer ver se tu realmente quer isso. Se Ele quer te provar para ver se tu realmente é merecedor. Nós temos que provar o nosso valor. Nós temos que provar que nós somos Merecedores. dignos. Melhor, dignos. Nós Nós somos temos- dignos. E é basicamente isso. Então, vamos buscar, orar, continuar na presença, continuar na graça e não desistir. A Ali tinha comentado ali antes que ela tinha se identificado com o Dri, né? De que ela não sabia se era coisa da cabeça dela ou não. Só que eu tenho entendido que o máximo que pode acontecer é nada. E Então- o máximo que pode acontecer também é acontecer alguma coisa. E a gente tá sozinho ali, na verdade, naquele momento com Deus, sabe? A gente fica, mas o que vão pensar? Cara, tu tá sozinho, ninguém vai pensar nada. E então a gente tem que ir e fazer, sabe? Ir fazer, só ir fazer. Ah, mas eu tô com dúvida, mas será que é coisa da minha cabeça? Ou às vezes, tipo, a gente sente de ir e orar com alguém e falar algumas coisas. O máximo que pode acontecer é nada. E agora o que pode acontecer é a pessoa se sentir tocada por Deus e se quebrantar ali naquele momento. Mas Aí. pelo menos tu tá exercendo aquilo, tu tá se esforçando pra Sim. criar isso.
porque isso vem também do discernimento que Deus vai te dando aos poucos, mas como é que Deus não vai te dar, ó, toma, tu já sabe agora o que tu vai fazer com isso aqui. Não, tu vai ter que ir buscando, Construir uma relação. construir uma relação. Vai ter um preparo antes. Só que a gente só vai saber fazendo, porque a gente pode saber muita coisa na teoria, só que tem que ser colocado em prática também. Ainda mais se for dentro da igreja, né? A gente não precisa ter vergonha com o pessoal que já é de casa. Eu acho que todo mundo sabe como funciona o espírito, assim, mais E ou menos, outra, né? se Então, tu começar a gritar no meio da igreja é extremamente e normal. não tiver ali, tipo, perturbado, tá tudo bem. Se passou com a mão na tua cabeça e tu não se sentir em outro universo, não saber o que tá acontecendo, amém, é Deus. Se não, aí sim precisamos se preocupar, sabe? Mas se não, tá tudo bem, pode gritar, pode orar, pode se ajoelhar. Menos, se Deus pedir pra te dar mortal, dá mortal. Porque pode ser que a pessoa que esteja do teu lado pediu, Deus, alguém dá mortal, eu vou saber que realmente é isso, a pessoa dá mortal. Nós temos que saber também diferenciar, mas Eu não sei dar muito. não podemos também agir pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções. Por Temos isso que que é saber. importante a gente conseguir distinguir também, né? Vi que ela falou. Mas aquele domingo eu acordei diferente, eu até falei em casa, hoje eu vou chegar na igreja e vou chamar a atenção do pai. O Rafa até disse, bah, hoje eu não vou ir, então não vou passar teu lado. Bah! Aí, ó, Aí, glória a Deus. perdeu de perder a graça também, igual quando eu tava orando lá e ninguém foi orar comigo, só me tiraram da presença lá, né? Podia ter sido tocado junto, né? Amém. Então, Amém, irmãos. vamos orar agora para encerrar, já são 4:05. Só quer dizer que eu achei o tema porque nós sempre fazemos assim, a Amanda traz primeiro, o Bel traz depois, hoje foi o Bel que trouxe, ele que teve a ideia da palavra. Porque o passado fui eu. Passado fui Não, eu. passado foi... Não, foi tu. Não, foi tu, Não, sim, foi Amanda, foi Biel, Amanda, foi né? a tu, né? A tu. Se foi a Amanda e hoje o Biel. E aí amanhã, no caso, vai Amanhã ser... não, amanhã é o pai. Depois de amanhã, daí vai ser eu. Então eu acho que um bom tempo pra gente trazer aqui é dúvida, né? Sobre dúvida. Como assim? Dúvida que todos nós temos dúvidas, que nós não podemos achei que tu ter queria dúvida. responder as perguntas das tá, pessoas. Fala que eu te escuto. Ligue para nós. Ligue, o telefone tá aí, 3246. Mas não, eu acho que é um bom tema pra gente fazer, né? Sobre dúvidas, que muitas vezes nós temos dúvidas e as dúvidas podem ser E cruéis. eles também podem deixar dúvidas. Dá pra gente tomar essa Né? liberdade pra gente pedir pro pessoal colocar, tipo, se tem dúvidas ou não. Então é isso. Foi autorizado. Então, Então está deixe autorizado. as suas dúvidas nos comentários, depois a gente vai estar lendo e Na anotando. próxima live, onde nós estivermos, Ou nós pode mandar podemos, pelo WhatsApp também pra gente. A gente... né, no privado, quem quiser o número também pode falar com o pai e com a mãe. Nós podemos ou trazer não uma vai palavra ter. sobre a sua pergunta ou responder ela na A gente na vai própria estar live. respondendo, porque como vai ser dúvida, a gente vai estar respondendo. Então, podem deixar as suas dúvidas, tipo, como é que eu posso saber se é Deus ou se sou eu? Como é que eu vou saber o que tá acontecendo? Ligue já. Então, deixem suas dúvidas nos comentários e a gente vai estar daí na próxima live respondendo e eu espero muito que, com certeza, ele vai nos usar para falar com vocês. Amém. Então não percam, sem ser na próxima live amanhã, que é o pai. Também estejam lá, porque a live do pai sempre é abençoada e eu sei que vai trazer uma palavra que vai penetrar no teu coração muito forte. Prepara o copo com água, disse o Prepare seu copo com água, coloque na frente da TV, estaremos orando agora. Amém. Então, não perca nas próximas lives que eu vou estar trazendo e meus irmãos também vão estar trazendo o ponto de vista deles. Vamos estar falando para vocês sobre dúvidas, sobre o que podemos fazer para não ter elas e etc. Então, acho que é basicamente isso. Curta, compartilhe, comente. Divulguem, é muito importante. Divulga também, aqui, ó, não os três deixar a três bênção só pra filhinhos. nós. Os 3 filhinhos do pastor vão estar trazendo uma palavra muito abençoada para os jovens, pros velhos, pros bebês, pro teu cachorro, pro teu periquito, pro teu papagaio, para todo mundo que estiver querendo ouvir a palavra, a gente vai estar trazendo aí. Então, divulgue, deixa aí pra gente poder ter o máximo de igrejas e pessoas ouvindo a palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos orar então para que as Deixe pessoas seu like, compartilhe, se Inscreva inscreva no no canal. compartilhem aqui. Então, Amém. acho que é isso. Vamos orar para as pessoas dormirem abençoadas. Vamos, mesma ordem de sempre.
Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia na tua presença, compartilhando a tua palavra, Senhor. Nos sentimos honrados pela tua presença, pelas coisas que tu tem trazido até nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está nas suas casas. Em nome de Jesus, que venha haver uma libertação das mentes, Senhor. Que venhamos entender o teu chamado, Senhor. Que venhamos entender o nosso propósito. Nos ensina, Senhor, a tomar posse daquilo que tu tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, venha transformar, Deus. Amém. Uma boa madrugada a todos e nos vemos na próxima live. Amém. Então...